Já que eu vou falar, né, de teoria da restrição, vou colocar na tela aqui, vou colocar já minha janela aqui, para ilustrar. Então está aqui. Código aberto, teoria das restrições, colaboração e geração de valor, que já vai aparecer aqui na tela. Pronto, está na tela aqui, né? Eu gostaria de assistir algumas das apresentações que acontecem durante o evento aqui, e que por um tremendo azar, entre aspas, né, já vou explicar por quê, entre aspas, elas são concomitantes, né, elas são concorrentes em horário. Aí eu fico pensando, caramba, isso é um obstáculo, isso é um bloqueio, isso é uma restrição. Só que a facilidade, né, da tecnologia, ela permite e proporciona uma chance de a gente ver aquilo que não vimos. E aqui, quando eu trato de restrição, e com foco, em especial, né, no código aberto, é no sentido do trabalho colaborativo e da geração de valor. Eu começo aqui com uma frase que eu pego emprestada, ou primeiro com essa imagem aqui, né? Together we create. Então, pichado aqui numa parede, né? O crédito está aqui embaixo, é uma imagem que está lá no site do Unsplash, My Life Through a Lens, né? Ou Minha Vida através de uma lente. Together we create. Juntos nós criamos. Eu penso que essa edição, né, mais uma vez essa edição da Confloss, reforça o aspecto colaborativo do trabalho que as comunidades ao redor desse planeta aqui têm tratado com tanto cuidado, com tanto profissionalismo, né, que é exatamente o código aberto. Então, de que maneira a gente pode, por meio desses recursos, e em conjunto, né, produzir muito mais. Numa entrevista que eu tive o privilégio, o prazer, né, de fazer antes de... No momento em que nós divulgávamos o início aqui da Confloss, eu fui entrevistado, sabatinado pelo Anderson e pelo Galvão, a gente falava exatamente disso, né, do trabalho colaborativo e de como isso pode crescer. Então, quando todo mundo colabora, o ganho é muito maior. Existem frases que os profissionais de RH utilizam, e eu gosto bastante, essas em especial que tratam do colaborativo, mais ou menos assim: nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos, e o todo é maior do que a soma das partes. E é por aí, né? Quando nós juntamos os nossos talentos, nossas competências, a gente percebe quanto isso pode crescer. E agora, uma frase emprestada do Gilles Gravier, que é um profissional especialista em teoria das restrições, e vou pedir permissão para ler a frase, tá? Eu acho chato ler slide, vou pedir permissão. A abordagem de código aberto de uma forma distribuída, colaborativa e assíncrona de trabalho de equipe em projeto de software e compartilhamento de conhecimento é um paradigma diferenciador. Proporciona benefícios incontestáveis para as equipes de desenvolvimento, mas também para usuários finais do software desenvolvido dessa forma. A comunidade de código aberto geralmente tem uma motivação altamente ética, identificada por meio do seu modo de operar. Eu quando fui sabatinado pelos dois queridos aqui, uma das perguntas era exatamente sobre isso, né? Como eu me aproximei do código aberto. Eu não sou profissional de programação, eu sou curioso de programação, eu resolvo alguns pequeninos problemas, né, mas conto muito, naturalmente, com profissionais da área, quando a coisa fica mais apertada, para o dia a dia, para alguma coisa mais simples, ok, né? Mas o que a gente percebe é que há uma ética, e muita gente me perguntava no início, mas vou pedir permissão aqui para o Galvão para falar um palavrão, né? Não sei se é permitido no horário, falar um palavrão aqui, mas eu vou soletrar para não ficar, tá? Entre o ASP e o PHP, lá nos idos de 2003, mais ou menos, 2004, eu me questionava, né? Por que diabos a gente tem que pagar tanto para uma única empresa, ficar na mão de uma única empresa, para trabalhar com código? Enquanto a gente tem pessoas trabalhando ao redor do mundo, depurando, melhorando e aperfeiçoando, né? Então, e de uma maneira ética. Claro, vai haver falta de ética, né? Ou vai existir falta de ética em todos os âmbitos, né? A gente percebe isso, se isso acontece em espaços religiosos, né? Vamos imaginar a probabilidade de acontecer fora deles, né? Mas a maior parte prima pela ética. Bom, o primeiro ponto é esse, né? Então está aqui, comunidade de código aberto geralmente tem uma motivação altamente ética. E com essa motivação, né, no modo de operação, vamos tratar aqui da teoria das restrições.
O curioso da teoria das restrições, em inglês, né, TOC, Theory of Constraints, foi uma metodologia proposta por esse senhor que está aqui na foto, aqui, ó, o Eliyahu Goldratt, ele é um israelense, físico israelense, que escreveu, atenção, hein, escreveu um romance, esse romance aqui, ó, A Meta, em 1984. E nesse romance ele tem um personagem que tem que resolver um problema da sua empresa, da fábrica onde ele trabalha. E a fábrica é um dos ambientes do romance. E ele faz isso por meio de uma teoria que é desenvolvida no livro, né, chamada, então, de teoria das restrições. Vocês vão encontrar isso bastante em meios internacionais, né, como TOC, Theory of Constraints. Ele tem um coautor, que você viu junto com ele. Opa, vem pergunta aqui. A Meta... aqui está aparecendo um código para mim, peraí. Que legal. Aqui está aparecendo um código para mim, e me fala qual é o teu nome, por favor, 007. Você tem permissão para matar, cai matando aqui. Só me escreve seu nome. Rodrigo, que legal, que legal. Esse livro, ele foi... O Goldratt, ele tá vivo ainda, né? Ele tem uma consultoria especializada em teoria das restrições e outros processos na área de qualidade. E você é a primeira pessoa, depois de mim, que eu conheço que leu o livro. Porque é um livro antigo, né? E eu não sei se você leu com o olhar de programador ou se você leu com o olhar de ficção, né? Eu, quando li a primeira vez, nunca imaginava, né? Escrito em 84, nunca imaginava que no futuro ia me aproximar de algo pela via avessa, né? Então, a primeira leitura que eu fiz foi como curioso, né? Me chamou a atenção, os dois. Nem dá para separar, né? É que eu não li a primeira vez como programador. Que legal, Rodrigo, obrigado por compartilhar. Então, vamos lá, né? Tá aqui, esse livro A Meta. Ele tem a venda lá na Amazon. Eu não coloquei o link, mas se entrar agora na Amazon, acho que está R$ 49,90 ou R$ 44,90, uma coisa assim. E há um coautor aqui chamado Jeff Cox, tá? E o Cox, ele aparece em nome menor, até porque ele... Talvez a contribuição não tenha sido menor, mas a teoria, né, a ideia dessa teoria é do Goldratt. E ele hoje tem, né, como eu falei, uma consultoria nessa área de restrição. Bom, perdão. É muito óbvia a definição, tá? Então, restrição é qualquer coisa que impeça ou limite uma caminhada em busca de qualquer que seja o seu objetivo. Então, qualquer obstáculo no meio do caminho, no meio do seu percurso, é uma restrição. E a classificação das restrições são duas. Primeiro, a restrição física. Ver se alguém chamou aqui. Opa, olha só. Peraí. Acho que todo mundo vê aqui, né? Agulha no palheiro e coerente. Peraí. Corrente crítica, né? Acho que é o nome do livro, não tenho certeza. Agora acho que é corrente crítica. Tá. Que eu lembro, eu não li corrente crítica, mas está na lista dos meus wishes lá da Amazon, tá? Agulha no palheiro, só folhei, está aqui em casa e eu vou ler em algum momento, né? A corrente crítica é muito, segundo a crítica, né, que fala do livro, é algo que é uma tremenda ferramenta para qualquer pessoa, no sentido do desenvolvimento do pensamento crítico. Se vocês me permitirem fazer aqui um parênteses autobiográfico, eu tive que fazer 3 mestrados para que um valesse, né? O primeiro que eu fiz, eu fiquei sabendo no final dele, que ele não havia sido validado pelo MEC. O segundo eu sabia que não ia ser validado, mas era uma área que me interessava muito, que é a minha área principal de atuação, que é na área de criatividade e inovação, mas ele era um acordo internacional e eu sabia que não ia ser validado, mas eu queria fazer e fiz, né? E aí fiz o terceiro, que eu terminei em 2018, em maio de 2018, em que eu vou escrever aqui, de um termo que inclusive eu cunhei, chamado de HPE, que são habilidades profissionais e essenciais. Eu não vou ficar falando disso aqui porque não é o objetivo, mas só para resumir, eu, a partir de relatórios de órgãos ligados à educação dentro e fora do Brasil, aqui o MEC, aqui um outro órgão, e mais 7 países, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, enfim, eu levantei quais são as habilidades profissionais que seriam as mais desejadas na década agora que a gente vive, que é de 2020. Naturalmente, não se levava em conta o fator confinamento, né? Mas eu penso que houve pouca variação aqui.
E as habilidades profissionais, resumi a 10, né? A partir dos estudos, eu cheguei a 93, depois reduzi e validei com empresas, né, na área de RH das empresas, para garantir de que, de fato, era o que elas esperavam, né, aqui no Brasil. E entre elas, né, não puxei para a minha atuação, mas por coincidência ou por desejo do mercado, a criatividade aparece em primeiro lugar, que é a área onde eu atuo. E o pensamento crítico está lá na lista também. Então, o livro Corrente Crítica, assim como a Crítica da Razão Pura, são livros que valem a pena a gente ler. A Crítica da Razão Pura, leia com muito tempo, tá? Leia, releia, volte. E são conteúdos que fazem com que a gente desenvolva a capacidade de análise, a capacidade crítica, e o que falta hoje para a gente, né? Um número que eu penso que muita gente aqui conheça, mas eu vou até ressaltar, que na pesquisa eu cheguei nele, apenas 22,8% das pessoas aqui no Brasil entendem totalmente aquilo que leem. Então é triste, né, saber disso aí. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Obrigado pela dica de leitura aqui, viu, Rodrigo? Então aqui, as restrições físicas, é tudo aquilo que fisicamente que existe, que é palpável, né, e que vai significar um gargalo para a gente. Então, máquina, equipamento, instalação, sistema operacional, e aquelas não físicas, né? Aqui, nas físicas, entram também recursos humanos. Então, as pessoas que devem executar alguma função. Nas não físicas, um procedimento corporativo, uma demanda, uma não física eventual restrição, que a gente pode trazer para a atualidade, foi o processo de confinamento. Então, como é que uma empresa pode produzir se os seus profissionais não podem dirigir-se até a fábrica, né? Então, aqui, ela tá associada, sim, à parte física, porque são pessoas, são máquinas que não podem ser acionadas, pessoas que não podem ir até a fábrica, né, mas que foram ocasionadas por conta de um evento não previsto, né, uma crise, um evento crítico que ocorreu fora da organização. Então, ela entra aqui, a implicação ela é física, mas o que disparou isso aqui é não físico, né, foi o evento da pandemia. E dentro desse conjunto, né, de restrições físicas e não físicas que podem ocorrer, elas podem impactar em 3 tipos, né, de resultados. Um é da logística das operações. Tá? Então, existem os passos para a melhoria contínua dos processos. E aí você vai, né, pode disparar ou pode avaliar por meio do que o Goldratt ele classificou como tambor, pulmão e corda. Tá? Em inglês, acho que é RFB, ou RBF, não tenho certeza agora, mas em português, né? Tambor, pulmão e corda. A gente vai ver adiante o que é. Tá? E também a partir da análise de sistemas produtivos. Então, o primeiro significado aqui é a partir da visão da logística, né? Então, o que é que está envolvido na parte logística que pode ser considerado para identificar se há restrições ou não. O segundo são indicadores de performance. Então, aqui, definição de ganhos, definição do mix de produto que vai compor naquilo que vai para o mercado e a lógica dos ganhos diários, ou qualquer outro tipo de período que você queira avaliar, diário, semanal, quaternal, enfim, do jeito que você queira. Então, definição de ganho por meio de inventário e despesa, definição de mix, e a lógica. Então, um é definição, outro é a lógica. Então, eu chego nestes ganhos por meio de qual conjunto de variáveis aqui entrelaçadas entre si. E o terceiro significado, processo de pensamento que visa a solução de problemas. Existem ferramentas como diagramas de causa, efeito, causa, que são propostos pelo Goldratt para que a gente analise as situações. Então, temos os diagramas e o método de evaporação. Os diagramas são as 4 árvores. Então, a árvore de realidade atual, a futura, a de pré-requisitos e como a gente vai, né? Como faz a transição da atual para a futura. Como eu necessito de pré-requisitos para chegar aqui, essa transição que eu vou fazer né, que vai acontecer entre atual e futura, ela tem que ser colocada na forma de árvore, né? Então, qual é o meu tronco principal, quais são os principais galhos, os ramos em cada galho, quais são os frutos que isso vai gerar. Então, por meio das 4 árvores aqui,
isso é o pensamento encadeado, né? Eu consigo, então, atribuir o terceiro significado para a teoria da restrição. Bom, a teoria na prática, né? Como qualquer teoria aplicada às organizações, o objetivo é maximizar a lucratividade. Tá? Isso com base na administração de recursos. Então, é claro que existem pessoas que estão associadas a... trabalha com uma ONG, trabalha para o governo. Onde é que está a lucratividade aqui? A lucratividade não é apenas associada ao ganho financeiro, ok? Aqui, como lucratividade, a gente poderia até substituir ou incluir aqui produtividade. Então, a partir do gerenciamento dos recursos, né, uma ONG, eu trabalho com inovação, e quando a gente fica muito restrito à literatura de inovação, e busca não sair dela, né, como, por exemplo, os manuais, manual de Oslo, manual de Frascati, as pessoas não avaliam, por exemplo, como uma organização não governamental pode utilizar, quais são os indicadores que apontam que ela obteve sucesso ou não, uma vez que ela não gera lucro. Então, ela gera resultados. A gente até chama, né, de inovação social, que esses manuais, pelo menos nas suas últimas versões, não contemplam. Tá? Algo que é importante que a gente entenda, todos, sem exceção, todos os processos têm gargalos. Um gargalo é uma restrição. Então, você vem num fluxo. No meio do caminho, aquilo diminui, né? Aquilo se estreita. Aquele gargalo, né, o bottleneck, em inglês, é uma restrição. Quando nós identificamos o gargalo, o problema está, entre aspas, resolvido. Tá? Identificar o gargalo não significa que ele se resolva pela identificação. Significa que eu sei onde está, onde eu tenho que atacar. Tá? Então, ok, o gargalo é aqui, o gargalo é esse. O gargalo pode ser uma pessoa, ou um grupo de pessoas, uma área, pode ser uma falta de matéria-prima, uma matéria-prima sazonal, pode ser uma máquina que deixa de funcionar por alguma razão. Então, existem diferentes tipos de gargalo. Identificou o gargalo, nós não resolvemos exatamente, nós temos um caminho para a solução. E aqui, essa frase é forte, eu deveria até ter marcado isso aqui em amarelo, tá? A capacidade de produção daquilo que gera o resultado, o ganho, o lucro para uma organização é igual ao seu recurso mais escasso. Vou repetir. A capacidade de produção daquilo que gera lucratividade, que gera o resultado de uma organização, ele é igual ao seu recurso mais escasso. Então, eu consigo produzir, sei lá, eu vou usar um exemplo mais adiante, né? Mas produzo canetas, começa daqui. Eu consigo produzir 100 corpos de uma caneta, mas consigo produzir apenas 35 tampas. A minha produção, minha capacidade de produção é 35. Independente de quantos corpos de caneta eu tenha produzido, a minha capacidade de ganho, né, é 35. Aquilo que eu vou entregar, o meu entregável é 35. Então, aqui, ó, é necessário encontrar na organização o elo mais fraco da corrente. Tá? Então, onde que é o nosso ponto fraco? Talvez aquela ferramenta, a matriz SWOT, seja uma das formas de chegar até lá. Tá? Você identifica qual é o elo mais fraco. Mas aí você tem os passos, né, que na teoria das restrições aqui, você pode seguir para conseguir resolver essas restrições. Importante, né? A capacidade de todo o processo produtivo é igual à sua capacidade de restrição. Tá? Eu posso produzir a tinta que vai aqui dentro, milhares de litros, posso produzir a ponta da caneta, o corpo da caneta, mas aquele item que for o de maior restrição e menor produção é o que me limita o processo produtivo. E aí, de novo, né, essa tela está com atenção, está em vermelho, né? Ó. Investir em ganhos de produtividade fora do que é a sua capacidade de produção não vai trazer retorno financeiro. Você está investindo em outras áreas, mas aquela que o teu gargalo, ela continua sendo igual. Então, eu continuo limitado a 35 entregas num período, tá? O Peter Senge, não sei se alguém aqui leu o livro, estou vendo que o Rodrigo aqui é um leitor ávido, né? Não sei se alguém leu aqui o... Vou tentar inverter, Rodrigo. Qual que é o livro do Peter Senge? Opa, olha, tem uma informação aqui, ó. A sua empresa fica mais rica produzindo corpos de caneta ou canetas inteiras? Olha que pergunta boa. Desculpa, eu não ouvi tocar aqui, hein? Deixa eu aumentar o volume para mim aqui. Pronto. Mas ainda está dentro do tempo de resposta, né?
A empresa... Isso é uma pergunta ou um convite à reflexão? Gostei dessa provocação, ela é muito boa, viu? Uma reflexão sensacional, sensacional. E aí, Rodrigo, se você me permite, né, eu estender, uma vez que é uma reflexão, uma das formas de a empresa ficar mais rica, ou de vender mais, ou de produzir mais, e aí, se vocês me permitem, eu até vou fazer um comentário, de novo, né, fazendo um pequeno desvio aqui do que é o ponto principal. Numa das áreas de atuação daqui da empresa, uma vez nós tivemos de tratar com uma presidente de uma agência de propaganda internacional, que ela tinha dificuldade de lidar com o sucesso. Ela se sentia culpada por gerar lucro para a organização, e por conta disso ela recebia dinheiro num país, né, ela não era daqui, ela era europeia, mas vive aqui há muito tempo. Ela falava, eu ganho tanto dinheiro num país que tem tanta necessidade, e eu tenho dificuldade em lidar com o sucesso, eu fico preocupada em me sabotar. Então nós fizemos um trabalho na organização, e a área de coach, né, da empresa, um trabalho com ela naquela época, para que ela pudesse lidar com sucesso, e não é pecado a empresa ter lucro, a empresa nasceu para isso, né? Claro, se você for falar isso na Coreia do Norte, você provavelmente vai ter sérios problemas, né? Mas as organizações, as empresas no mundo capitalista, não vou falar só ocidental, né, porque no oriental também tem, mas no mundo capitalista, o princípio inicial de qualquer organização é gerar emprego, gerar renda, provavelmente alguém vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? Algo triste, que são indicadores recentes, que eu tive o desprazer de ler, é que a pandemia aumentou a distância entre as pessoas mais ricas e as menos ricas, né? Menos rica é tão... As faixas, as classes, né, sociais, elas se distanciaram mais, quem é rico ficou mais rico em modo desproporcional a quem ficou menos rico. Mas voltando para cá, né, o convite à reflexão que o Rodrigo fez. Tá? A pergunta, ela é de cara, ela é óbvia, né? Eu vou ficar mais rico se eu produzir a caneta inteira. Para que eu possa produzir a caneta inteira, e a minha limitação está na tampa da caneta aqui, se eu posso produzir 100 por hora do corpo e 35 da tampa, o meu investimento, obviamente, é na tampa. Ou, e aí entra, né, a área onde eu atuo, que é criatividade e inovação, ou eu faço uma parceria com uma outra empresa cuja restrição seja invertida da minha, e nessa parceria a gente divide o que sobrou. Então é o seguinte, ó, você faz mais tampa do que caneta, eu faço mais caneta do que tampa, a gente junta tudo e ganhamos os dois. Tá? Ganha-ganha, tá? Agora, de novo, Rodrigo, sensacional, ganha-ganha. Existe uma lenda que quando é ganha-ganha, todo mundo fica feliz igual. Mais ou menos, tá? Não dá para garantir que todo mundo vai ter um ganha-ganha proporcional igual. Tá? Sempre alguém vai ganhar mais do que o outro. E aquele que ganhou menos do que o que ganhou mais, mesmo que ele tenha ganho, ele sempre vai ficar assim, né? Puxa, o cara ganhou mais do que eu. Tá? Não dá para garantir. Houve uma época em que eu trabalhava um conteúdo nas organizações, em palestra, em workshop. Vocês me desculpem, aqui na minha cidade, eu moro em Jundiaí, né? Há algum tempinho que não chove, aliás, faz tempo que não chove no Brasil inteiro, né? E a rinite está atacada. Eu trabalhava os contos de Andersen, uma autora, acho que americana, escreveu uma adaptação dos contos do Christian Andersen, que escrevia, né, contos e fábulas, chamado O Patinho Feio Vai Trabalhar. E foi feita uma adaptação dos contos para o mundo corporativo. E é muito curioso, né, porque não é do Anderson, mas é do Esopo, a fábula do coelho e da lebre, em que ao final, coelho e a lebre, não, a lebre e a tartaruga, né, a corrida entre os dois, e que no final, quem ganha é a tartaruga, porque o coelho dá uma bobeada, dorme no meio do caminho, enfim, né, ele fica tão convencido de que vai vencer, ele tem tanta segurança de que vai vencer que se dá o direito de dormir, né? E nessa dormida, nessa cochilada, ele perde espaço e a tartaruga ganha. A tartaruga, na verdade, no mundo real, ela ganha no tempo, né? Porque o coelho vive menos. E no mundo real, não existe essa coisa de que o bem vence. No mundo real tem espionagem, no mundo real tem sabotagem, no mundo real tem tudo, né? Então, o ganha-ganha também é uma lenda. Vamos voltar para cá. Então, o Peter Senge, eu perguntei, alguém leu o livro do Peter Senge? Ele tem uma teoria muito interessante também, que vale a pena explorar,
que é chamado de A Quinta Disciplina. Se alguém é da área de administração, talvez até tenha lido o livro A Quinta Disciplina. Peço desculpas pela minha rinite aqui, descomportada. E na Quinta Disciplina, do Peter Senge, aqui, ele fala acerca das empresas que aprendem. Mas como é que uma empresa aprende, né? Como é que, sei lá, essa caixinha, esse dispositivo aqui, como é que eles aprendem, né? Não é a empresa que aprende. Quem aprende são os profissionais que fazem parte de uma empresa e que compõem o seu capital intelectual. Esse é o conceito. E quando, aqui, tem uma frase dele que fala que as organizações são, e essa é a visão da teoria das restrições, tá? As organizações são organismos vivos. Então, o Goldratt, ele trata disso. Organização é um mecanismo vivo. E nós trazemos cada vez mais para trabalhar nas empresas, nas organizações, mecânicos. E, na verdade, nós deveríamos trazer jardineiros. Aí, qual é a diferença entre o mecânico e o jardineiro? A Wish... Boa, Marjorie. Sensacional. Qual é a diferença entre o jardineiro e o mecânico? O mecânico vai produzir sempre o mesmo dispositivo. Aqui é sempre igual. Tá? Nada contra o mecânico, ele tem seu valor, tá? Mas um jardineiro, ele vai produzir algo, estendendo a metáfora para a nossa área aqui, ele vai produzir aquele código único, especial, com delicadeza, com sutileza. Você olha e fala, uau, né? Isso aqui naquele copy-paste de banco de PHP, né? Ou, sei lá, de qualquer outra linguagem dessa de código livre, né? Mas isso aqui é um código que foi desenvolvido na mão e olha o que ele gera ao final, né? Então é isso. Então, voltando para cá, né? A frase do Peter Senge, eu não vou lembrar na íntegra, mas algo mais ou menos assim. As empresas são, na verdade, organismos vivos e não máquinas. No entanto, trazemos para trabalhar nelas mecânicos, quando deveríamos trazer jardineiros. Então, esse é o conceito, né? Jardineiro, inclusive, consegue identificar melhor uma restrição. Claro que uma máquina, ela tem velocidade, se você a programa para isso. Mas o jardineiro identifica e talvez possa corrigir, no momento atual, né, mais rapidamente. As três perguntas fundamentais que a gente deve fazer quando vai atacar a restrição. E essas perguntas, elas são baseadas num método que é chamado MASP. Então, o método, né, para identificação, análise e solução de problemas. Experimenta fazer o seguinte exercício. Eu gosto muito, né, eu uso muito isso em aula, né? Eu falo, sempre leva para o lado do seu relacionamento pessoal. Então, como é que funciona você e a cara metade, né? Então, você e sua esposa, seu marido, enfim, a criatura com quem você vive. Porque é muito parecido, né? Quando as pessoas falam, por que você usa essas metáforas? Porque assim, as empresas, por exemplo, ao conquistar um cliente, levam, né, para as reuniões, vão seus diretores, vai o corpo de engenheiro, vai todo mundo. Conquistou o cliente, aí quem passa a atender? O estagiário. E nada contra o estagiário, né? Aliás, hoje é dia 20, anteontem foi dia do estagiário, então nada contra, ele é um profissional em formação. Porém, ele está em formação. Né? A empresa fica impressionada com tudo aquilo que a diretoria, o dono da empresa fala. Aí no dia a dia, o que acaba acontecendo é que a empresa se sente menos atendida. Então, relacionamentos profissionais e pessoais, afetivos, são muito parecidos. Então, como é que funciona? São três principais etapas que são conhecer, conquistar e manter. Então, você conheceu a pessoa, se interessou, conquista ou foi conquistado, conquistada, e a manutenção no dia a dia. Então, como é que tem sido o processo de manutenção da sua empresa e seus clientes? Ou, né, o que é tão valioso entre você e a pessoa com quem você convive. E aí, a gente pode fazer essas perguntas também para o relacionamento pessoal, profissional e ao identificar uma restrição. A coisa não anda muito bem. Opa, temos uma restrição. O que precisa ser mudado? Por qual motivo mudar e como começar a mudança? Provavelmente, vocês sabem, né, vocês com experiência na área aqui, que a resistência à mudança é algo que atinge a todas as pessoas do planeta de maneira igual. E é muito curioso quando alguém fala, não, eu não tenho resistência à mudança. É claro que você tem, criatura, você só não quer admitir. Não, mas essa ideia que todo mundo aqui resistiu, eu aceitei de cara. Ou a ideia foi sua, ou já havia uma predisposição.
Por conta de, no passado, haver períodos glaciais, nós temos natural resistência à mudança. E essa resistência é decorrente de preciso economizar energia. O cérebro é o órgão que mais energia consome do nosso organismo. Quer perder peso fácil, sem fazer exercício nem nada? Fica pensando. Lê esses livros que o Rodrigo falou aqui, mas lê para entender, tá? Não lê, vou ler isso aqui, lê para entender, faz um resumão bacana, faz um mind map de cada capítulo, né? E aí você está usando o seu cérebro no limite. Ele chega a gastar 54% de energia. Né? Mas, como defesa, quando ele chegar lá pelos 27%, 30%, ele te desliga, você começa a bocejar, você cai para o lado, né? Não, né? Todos nós temos resistência à mudança. Então, essas 3 perguntas, esse MASP aqui, o método de análise e solução, ele é lindo aqui na tela, ele é lindo no papel, ele é lindo num plano. Mas só que você tem que mudar. Tá? Todo mundo fala que quer mudança. Só que quando você faz a pesquisa, vai te dar 3% de pessoas dispostas a mudar. Então todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. E aí, a partir deste questionamento aqui, ó, que você pode fazer para a sua vida pessoal também, seu relacionamento, né? Você vai colocar em prática os 5 passos básicos, né? Que, primeiro, identifica a restrição. Então, olha, não consigo produzir mais. Né? A empresa não produz mais. Onde que está? Onde pega? Tá? Então, eu vou identificar onde está pegando. Identificou qual é a restrição? Passo 2. Vamos explorar essa restrição. Tem aqui uma metodologia chamada DMAIC, né? Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Tá? Então, DMAIC. Definiu qual é a tua restrição, mede, analisa, avalia, incrementa e controla. Aí, ok, né? Aí você transforma isso aqui em capacidade produtiva. Aí, adiante. Subordine todos os recursos do sistema à restrição. Então é o seguinte, ó, vamos atacar aonde está pegando? Ah, está pegando lá, vamos lá. Então, ó, pegou na máquina, vou usar um exemplo aqui da pizzaria, pegou no forno. Seguinte, vamos colocar os nossos recursos no forno. Ou ele tem que produzir mais, ele tem que ser adaptado de alguma maneira, enfim. Mas a única maneira, né, porque daqui não dá para ir adiante, é uma limitação física, nesse caso, né, podia ser uma não física. A limitação aqui é física. Opa. Número 4, adequação. Precisa estar adequada. Não, ainda é o 3, perdão. Precisa estar adequada, né, os recursos precisam estar adequados para cumprir a entrega de acordo com a restrição. Naquele exemplo, né, do teu funcionário. Não adianta colaboradores serem produtivos se um funcionário não é. Ele para no meio do caminho. Vocês assistiram a Tempos Modernos? Deixa eu voltar para cá. Tempos Modernos, com o Chaplin. Então, lá no Tempos Modernos está o Chaplin lá numa linha de montagem, onde ele tem que, com as 2 mãos, né, segurando uma chave, apertar porcas dentro de um parafuso. Só que ele para, ele vai para trás, ele volta. Quando ele faz isso, todo mundo funciona direitinho. Só que ele fazendo isso para todo o processo, ele tem que passar por cima do outro, o chefe acha ruim, acumula no final. Então não adianta todo mundo trabalhar bem se um não funciona. Então, vamos subordinar ao teu desafio. E aí, elevar a capacidade da restrição. Daqui. O ponto fraco está aqui, vamos melhorar a produtividade aqui no ponto fraco. Tá? Até que a gente elimine. E procura, depois que a gente fez isso, né? Eliminou aquela restrição, qual é a próxima? Trabalhei com um gestor da área de administração que ele falava assim, sempre dá para economizar mais 10%. Aí teve uma pessoa que não usava exatamente muito bem o raciocínio lógico, né? Então se eu fizer 10 melhorias, eu dobrei a produtividade. Então ele não entendeu o conceito de que é 10% sobre o anterior, mais 10% sobre o anterior, né? Então não vai se somar 10% de cada vez, de tal maneira que depois de 10 melhorias, eu tenho uma melhoria, o dobro, né, da melhoria. Então, a maneira como isso evolui é diferente. E seria como aquela lenda, né, eu espero que não haja nenhum gestor de projeto aqui, eles ficam chateados quando eu falo isso, né, mas não todos, né, alguns gestores de projeto, todos eles sabem que uma criança para nascer precisa de uma mãe e 9 meses. E alguns deles contratam 9 mulheres para ver se cada uma delas, né, consegue aumentar a produtividade no projeto e fazer com que um bebê nasça em 1 mês. E alguns ficam chateados, né? Falam, calma, isso não é com você, né? Isso acontece lá fora. Então, existem pessoas que fazem, utilizam, né, o recurso de uma maneira
não inteligente, daí a necessidade do uso do pensamento crítico, do raciocínio crítico, para chegar ao resultado, né? Opa! E aí, você sempre vai identificar uma nova restrição. Cada vez que você soluciona uma restrição, você tem um ganho naquele que é chamado do lead time, né? Do prazo de entrega. Você diminui o prazo de entrega. Ontem, por exemplo, eu imagino que todo mundo aqui tem utilizado iFood. Ontem, quase 11 da noite, e bateu aquela laricona da noite, né? Eu cheguei para minha namorada, falei, meu, ia bem, agora um docinho, né? Pô, essa hora, eu falei, né? Eu não moro em São Paulo. São Paulo você pode pedir sei lá, um jantar satânico às 3h30 da manhã e vai ter um lugar aberto, né? Aqui em Jundiaí é diferente, né? Vamos dar uma olhada, né? Então, 11 e pouquinho da noite, lá, aqui consta que tem um lugar entregando docinhos, né? Vamos pedir? Vamos. Então, não houve restrição, o doce chegou em 17 minutos, né? Eram uns cookies diferenciados aí. Então, você consegue, né, diminuir esse lead time, e o motoqueiro chegou em 4 minutos, porque apareceu, né? Estou saindo agora aqui, né? O aviso. 4 minutos o cara chegou. Então, como eu vou usar um exemplo adiante, né? Como a gente melhora esses tempos para cada vez otimizar o lead time e atender a mais clientes, né? O sistema proposto pelo Goldratt, tambor, pulmão e corda, né? Drum, buffer, roll, aqui. Então, o tambor é a restrição. Então, ele define a tua restrição. Ele é o tambor, vai ter uma imagem mais adiante aqui. O pulmão, ele protege o gargalo, né? Ou restrição ou gargalo. A gente vai encontrar os dois nomes, né? Então, tanto um como o outro aqui, você pode proteger por meio de um pulmão. Pulmão é uma reserva. Então, suponha que você tenha o pulmão é o banco de reservas do time. Então, qual é a restrição? É a capacidade aeróbica ou física de um atleta numa partida de futebol. Ele cansou. Aí eu tenho um banco de reservas, né? Agora com a pandemia pode fazer substituição de até 5 jogadores, né? Posso colocar o jogador em campo com mais pulmão, inclusive, né? E a duração do pulmão é diretamente ligada à restrição de todos os outros recursos. Não de um recurso único, de todos, tá? E a corda é o que dispara, é o que puxa cada vez que um item é liberado pela restrição. Aqui, exemplo. Aqui é uma pizzaria. Se a minha restrição for aqui no forno a gás, não, forno a gás, que é o meu tambor, ou restrição, né? Ou gargalo. Se ele for aqui, e eu posso produzir uma pizza a cada 10 minutos, é o tanto que o forno a gás consegue produzir, eu tenho que ter um pulmão antes aqui. Este pulmão representa o quê? Eu deixo aqui uma quantidade de massas prontas e já com cobertura. Eu não sei o que as pessoas chamam de recheio, né? Recheio, para mim, é algo que vai dentro. O que vai na pizza é cobertura, a menos que seja... Nossa, como é que chama aquela pizza fechada, gente? O mítico homem... Sensacional, Rodrigo. Boa. Obrigado, Marjorie, calzone. Então, o calzone, né, aí sim, ela leva recheio, né? A pizza, na minha opinião, leva cobertura. Aí, eu tenho todo o processo aqui, processo mapeado. Eu vou colocar ao final aqui 10 sugestões, né? De como a gente pode avaliar os passos para chegar até uma restrição. Mas aqui, ó, uma pizzaria. Os passos mapeados são: 1, anotar o pedido. 2, Zé, chegou, abre a massa. Né? Eu abro massa, ninguém pediu, vai estragar a massa, né? Aí eu ponho a cobertura sobre a massa, levo ao forno, embalo, entrego. Naturalmente, há outros passos no meio do caminho, né? Antes de rechear a massa, eu tenho que colocar um molho por baixo dela, a maioria delas leva molho. Para embalar a pizza aqui existe um processo mais complexo, não são só 2 minutos, mas enfim, é um exemplo isso aqui, tá? Aqui, ó, o meu gargalo, o meu tambor aqui, é o forno que me limita a entregar eu posso produzir, né, uma pizza a cada 10 minutos. Então não adianta que todo o meu processo ser rápido, né? Aqui o Joãozão, que vai fazer a entrega, ele pode entregar 4 pizzas em 5 minutos. Tá? Mas só que para entregar 4 pizzas eu vou demorar 50. Perdão, vou demorar 40, né, para produzir as 4 pizzas aqui. Então, aqui é o meu gargalo, aqui é meu pulmão. Tenho que deixar já massas prontas de reserva. Para eu deixar essas massas prontas aqui de reserva, eu preciso ter um histórico. Eu não sei se alguém aqui é da área de varejo, varejo de supermercado. Eu trabalhei durante uma época no Grupo Pão de Açúcar, aqui em São Paulo, uma época grande, né?
eu instalei lá, instalei o projeto, o programa deles de educação à distância, em 2011, 2010 até 2015, para o EAD deles, né, para a Universidade Corporativa, e eles tinham naquela época lá algo que eles chamavam de um programa Futuro do Varejo. E o futuro do varejo, ele tinha algumas restrições curiosas. Por exemplo, um caixa, não sei hoje como funciona, tá? Mas em 2012, 13, era uma recomendação da diretoria, a pessoa que trabalha no caixa tinha que passar 23 produtos por minuto. Aí você chega lá, você deixa cair a batata, né, porque o saquinho não está fechado e tal, aquilo atrasa a produtividade da pessoa. Porque aquilo tudo tinha amarrado, né? Então a tua limitação estava aqui, na quantidade de itens que você podia passar. Aí, qual que é teu pulmão, por exemplo, lá no caixa, para ganhar tempo, quando acontece um atraso desse? O que é que acontece? Algumas pessoas, elas, enquanto a pessoa do caixa passa, o cliente embala. Mas tem gente que fica lá de braço cruzado, né? E fala, não, eles ganham para fazer isso, né? Isso atrasa todo o processo, a fila começa a aumentar. Então você tem os embaladores, tá? Eles fazem aqui o pulmão. Outras formas de você otimizar o processo aqui, que você já tenha observado em supermercado. Aqui no interior, a gente ainda utiliza a sacolinha. Então, aqui no mercado daqui de Jundiaí, o pessoal utiliza a sacolinha já deixando aberta para você, né? Porque você fica lá, molha o dedo, tenta abrir a sacola, ela enrosca, né? Agora, durante a pandemia, eu aprendi a como abrir a sacola, né? Mas eu não sabia como era antes, né? E aí, como que é? Porque tem uma lógica para abrir a sacola, né? Agora aprendi. E aqui, opa, volta para cá, para cá. Aqui, ó, eu posso deixar a sacolinha aberta, posso ter pessoas para atender. A fila única ajuda também a fazer a distribuição melhor. Então, a minha corda é o seguinte, cada vez que sair uma pizza aqui, eu mando abrir mais uma massa. Como eu faço uma pizza, asso uma pizza a cada 10 minutos, eu posso deixar aqui um pulmão de 5 pizzas. Então, saiu uma pizza aqui, ó, a corda puxa mais uma. Tá? Porque saiu daqui, ó. Liberou uma pela restrição, aqui havia 5, ficaram 4, manda fazer mais uma. Tá? Eu vou deixar pronta quais, né? Eu falei do supermercado, já vou dizer por quê. Além do caixa, né? Quais são as que saem mais? Eu vou deixar pronta a pizza de Alite, que custa mais caro e que, além de custar mais caro, sai menos? Não. Eu vou deixar prontas aquelas que são as tradicionais. Então, eu vou liberar aqui calabresa, mussarela, marguerita, napolitana, deixa pronta. Né? Essa aí deixa uma de cada pronta. Tá? Ou então deixa 2 de mussarela, 2 de calabresa e uma marguerita, sempre pronta porque alguém vai pedir. Porque no que pediu, se eu não tiver um pulmão aqui, eu dependo aqui, ó, pedido anotado, né? 2 minutos para abrir, mais 5 para colocar a cobertura. São 7 minutos até chegar aqui. Então, se eu deixo no pulmão aqui, eu ganho tempo. É óbvio, né? Agora, quando eu consigo substituir aqui, ó, forno a gás por forno a lenha, que diminuiu o tempo de 10 minutos para 3 minutos, ganho de 7. Meu lead time, que é o tempo de entrega, 18 minutos. Tá? Então, meu novo gargalo passa a ser, onde que eu gasto maior tempo antes da entrega? Aqui, no processo de colocar a cobertura da pizza. Então, o próximo passo, né, identificado o novo gargalo ou restrição, é como que eu faço isso aqui ser mais ágil. Um outro caso que eu vou citar aqui muito rápido aqui, que aí é na nossa área, né, na área da tecnologia, é um caso de uma área que atendia os clientes internos na Microsoft, é um caso de 2005, e que promoveu um ganho de 155% em 9 meses na produtividade do pessoal, do seu pessoal. E aqui, eles tinham 85 solicitações por quadrimestre. Então, cada quadrimestre, 85 solicitações. Capacidade de produção era 20. Entrega efetiva, 17. Então, aqui está identificado aqui, ó, o teu bottleneck, né? O teu gargalo está aqui, ó. Meu gargalo é a capacidade produtiva. Tá? Então, o Dimitriu, que era o chefe da área na época, né? Ele primeiro identificou, ele estimou, né? Capacidade produtiva versus capacidade produtiva, capacidade o número de entrada versus capacidade produtiva, e aqui ele identificou o quanto você perdia, ó. Porque dava para fazer 20, mas só entregava 17, ainda tinha perda.
é que há uma perda identificada. Então, dentro daquilo que se conseguia fazer, ainda havia 20% de capacidade desperdiçada. Entre 85, dá para fazer 20 e fazemos 17. Então, desperdício de 20%. Ele colocou aqui um pulmão, um filtro para melhorar a distribuição do trabalho. Aumentou a quantidade da entrega, aumentou aqui, e uma pessoa foi realocada de teste para desenvolvimento. Ele fazia testes antes aqui da entrada, promoveu testes, fazia os testes, aumentou a quantidade de produção, a da produtividade, em 155%, né? E tirou uma pessoa de teste para desenvolvimento. E aí ele contratou mais desenvolvedores para cá. E o resultado final, 155, com medidas simples, né? Medidas simples. Uma entrada que custava $7.500, né? Um projeto a cada 4 meses, né? Uma solicitação, que tinha um custo para a solução ser desenvolvida de $7.500, não coloquei o número aqui, perdão, caiu para $2.900. Foi quase que 1/3 do valor. Então, além do ganho de tempo, né, e de produtividade, quase 1/3 do valor. 34% dos projetos no Brasil, e são números do Brasil, né, eles não chegam a ser realizados no prazo. E desses que não são realizados no prazo, alguns deles nem chegam a ser realizados, eles morrem antes, porque não se identificam as restrições. As organizações, as empresas que trabalham com o código aberto, deixa eu ver se está chegando alguma coisa aqui de pergunta. Não. Quando a gente trabalha com o código aberto, é muito comum, perdão, que sejam empresas mais, de espaços mais livres, de um modo mais casual de trabalho, né? Então, às vezes, a falta desse controle aqui, tem ética, tem tudo, mas também é um pouco mais casual, algumas organizações, né? E essa casualidade pode ser um gargalo também. Isso foi algo que a gente já identificou num momento, num atendimento que a gente fez numa empresa na área de tecnologia. Isso em 2008. Como é que ela chamava? Vou lembrar já o nome dela e falo para vocês. E aí, né, a gente ajudou a resolver esse problema do gargalo, e aí o resultado obtido depois foi, assim, um orgulho para a gente, né? Para a gente, na época, na empresa em que eu trabalhava. Aí, aqui. Por que não entrou aqui de cada vez? Tá bom. Aqui. 10 recomendações finais aqui. Então, todo o processo tem gargalo. O gargalo pode mudar ao longo do tempo. O lead time é limitado pelo gargalo. Então, você resolveu um gargalo, agora qual que é o próximo? Tá? A otimização do gargalo, quando você consegue otimizar, né? Ele te diminui o teu lead time ou entrega. É importante você mapear e fazer um mapeamento detalhado para identificar onde que é o problema, né? Identificou o teu tambor, né? E o tambor é o processo engargalado, você vai ativar um pulmão, que deve ficar antes do gargalo, claro, né? E acionar a corda. Passou pelo gargalo, a corda puxa, deixa outro ponto lá no pulmão. O gargalo, ele organiza a fila. E a fila é um item tão importante que quem já foi para a Disney talvez tenha observado. Estou acabando. É a minha última tela aqui. Não sei se quem falou aqui foi o Galvão ou se foi o Anderson, né? O gargalo ele é tão importante que lá na Disney, para quem já foi lá, você deve ter observado, você não percebe que está na fila. Quem já é mais velhinho, igual a mim, né, e ia aqui no Play Center, deve se lembrar que você ficava um tempo naquela fila maldita, ou na chuva, ou no sol, né? Fazendo nada, não tinha nada para fazer. E enquanto que filas na Disney são momentos de atração. Então você tem atividade, você tem interação. Então você tem uma função que há alguns anos era inimaginável, né? Isso aqui é um cargo, ó, gestor de fila. Então lá existem gestores, tem um cara que planeja a fila. O cara é tão bom nessa atividade, e aí tá no penúltimo lugar aqui, tá? No penúltimo lugar aqui, antes do ticket aqui. Mas talvez ela merecesse tá em neon aqui, tá? Algumas pessoas identificam onde pode haver um gargalo, melhoram aquele gargalo e tornam isso aí um valor, uma oportunidade para a organização.
todos os brinquedos da Disney, ou a maioria deles, não todos, né? Eles são modulados para 4 pessoas. Pai, mãe e 2 filhos. Acontece que vai o pai e a namorada, perdão, vai o menino e a namorada, vai o pai, a mãe e um filho, são 3 pessoas. E como todo mundo quer ficar junto, um lugar acaba ficando vazio. E para isso existe o Fast Pass. É um passe especial que te confere o direito de embarcar antes de todo mundo, porque você paga mais caro. Meu, olha a sacada disso aqui para uma restrição. Você paga mais caro pelo mico. Claro, não é um mico, né? Eu vou... Ô, mãe, tô indo aqui na frente, a gente se encontra no final da fila, e por que não, né? Alguém identificou, a fila vai andar mais rápida, porque o brinquedo acabava saindo, né, com alguns buracos de gente que não queria participar da atração sozinho, né? Enquanto você pode estar no banco daqui da frente, o teu pai aqui atrás, a mãe do lado, né? E todo mundo vai viajar, e todos os lugares saem ocupados. Então, essa é uma tremenda inteligência. Isso pode ser um alerta para algo que a gente possa aproveitar em alguma restrição que a gente identifique nas nossas organizações. E, por último, toda fila tem que ser monitorada, isso é importante. Tá? Na Disney, você vai observar que tem câmera em tudo quanto é lugar. A fila é monitorada e qualquer anormalidade é imediatamente atendida. Então, o imediatamente não mais do que 2 minutos. Acho que o tempo agora é até de 1 minuto e meio. Para qualquer anormalidade, algo que tenha que ser corrigido, para que aconteça de modo instantâneo, né? E, finalmente, o suporte ao ticket, né? Quem trabalha nas áreas de atendimento com ticket, tudo é gargalo. Porque eu não posso dizer para o cliente, olha, você só pode... Tem alguns gargalos, né? Algumas empresas falam, a gente atende de segunda a sexta horário comercial. É um gargalo para o cliente. Só que na segunda-feira de manhã, quando você liga a sua máquina, quando você abre o teu sistema de controle de ticket, tem uma fila gigante lá, né? E ele vai organizando na medida em que chegam. Isso pode ser um gargalo também, né? Então, eu não vou dizer para o cliente se ele pode ou não pode acionar, ou quando ele pode acionar. Aí é que o monitoramento, né, da fila, ou, sei lá, a inteligência artificial, como o chatbot, pode diminuir o tamanho desse gargalo. Tá? Então, peço desculpas, acabei me estendendo um pouquinho aqui. Em 5 minutos, né? Era para terminar antes. Não é incrível, Rodrigo? O Corrente Crítica, eu acho que ainda está à venda, né? Porque eu tinha colocado lá na Wish, acho que está à venda ainda, e agora me deu mais vontade de ler depois que você reforçou aqui, né? Assim, existem alguns autores que eles são proféticos, né? No caso aqui, o Goldratt, ele antecipou, né, algumas coisas aqui com a Meta, que hoje a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, você tem toda a razão. São muito aderentes, né? Tremenda recomendação de leitura. Aliás, peraí, eu tinha deixado uma bibliografia. Não, está mais para frente. Eu vou deixar aqui os meus contatos, pode ser aqui ou pelo código QR ou aqui no Linktree. Tem todos os contatos aqui em um ou outro, né? E eu vou mandar a apresentação lá para a organização da Confloss, para o Anderson e para o Galvão, e depois eu penso que eles devem disponibilizar, né, para quem esteve aqui. Cara, você tem toda a razão, Rodrigo. Eu fico impressionado com isso, né? Como que... assim como também com... A gente quando vê Matrix, né? Os caras que produziram... Os 2 irmãos lá que se basearam fizeram tantas junções, né, de teorias conspiratórias. Como você consegue antecipar tanta coisa, né? Muito bem lembrado. Um físico na nossa área aqui. Sensacional. O que mostra, né, que o mundo é colaborativo e não é monoespecialista, né? Tem lugar para todo mundo.